João capítulo 1, glória a Deus. Nós estamos, hoje é dia 15, né? Hoje é dia 15 de outubro de 2024, no calendário gregoriano. No calendário bíblico, no calendário de Deus, nós estamos em 5.785. Quem me ouve? E, queridos, nós estamos nas festas bíblicas. A igreja do século XVI, século XV, XVI, passou um elo perdido, um elo complicado. É louvável a bravura que os pais da igreja fizeram, mas assim como a Bíblia não esconde os erros, os pecados e o acerto dos seus heróis da fé, também os pais da igreja cometeram acertos e erros. E lógico, é claro, que o antissemitismo, antissemitas, reinou muito dentro da igreja do século XVI. Uma igreja que protestantes que eram torturados pela romana, e era uma luta ferrenha dentro principalmente na Europa e continente africano, Alexandria, que eu vou estar explicando aqui, esse elo perdido. E isso, pelo Brasil ser colonizado, pelo Portugal, depois Espanha, França, né? Isso impregnou muito e trouxeram muita cultura europeia, cultura americana, e dentro do nosso mundo cristão, principalmente protestante. Se fala muito da graça. E quando nós perguntamos para os evangélicos de hoje o que é a graça, a maioria já nem procura mais o dicionário, eles vão aqui no Google. E aí o Google traz várias respostas, e uma delas é favor imerecido, que é a graça de Jesus. Só que o que é viver a graça? Porque falar o que significa o vocabulário graça na língua portuguesa é muito fácil. É só ir no Google e pronto, já está resolvido. Mas o que é viver a graça? E é por isso que você encontra muitas lideranças das igrejas evangélicas em adultério, em vícios, escândalos nas igrejas evangélicas. Não só liderança, membros, e o mundo entrando dentro das igrejas. E a gente estamos vivendo uma das piores épocas de escândalos. Estamos no século XXI, não é? E nunca houve tantos escândalos em redes sociais, fogo amigo, um falando do outro, um atacando o outro em redes sociais. E que graça que estamos vivendo! E não estamos vivendo graça nenhuma, sendo que estamos na época da graça. E por que não estamos vivendo graça na época da graça? Porque ninguém quer retornar à origem da igreja primitiva. Quem me entende? Os evangélicos e as lideranças evangélicas, eles estão falando de graça. Nós estamos na época da graça. E o que é graça? Vai no dicionário, favor imerecido, é a graça de Deus, aquilo que eu não merecia, Deus e tal. E pronto, e vivem numa anarquia gospel, como se tudo pode, e armadilha para cá, armação para lá, entretenimento para cá, e vive disso. Mas já que é para falar de graça, da graça, nós temos que viver a graça.
E a única autoridade para falar da graça, a única autoridade para que eu possa olhar o exemplo de graça, o meu espelho, é a igreja primitiva. Oh, glória! E o que há muitas igrejas, muitos pastores, apóstolos, bispos, nós temos tudo hoje. Nós temos apóstolos, nós temos bispos, nós temos pastores, nós temos diáconos, evangelistas, presbíteros, auxiliares, membros, tem tudo. Mas o que falta na igreja de hoje é a igreja viver, praticar a graça. Praticar a graça. Oh, glória! Quem está entendendo isso? Quem está compreendendo isso? Oh, glória a Deus, aleluia. Olha para quem está do teu lado e diga assim: já que é para viver, já que é a época da graça, nós temos que viver a graça. E não adianta viver a graça sem ser transformado. As pessoas aceitam Jesus pela graça, frequentam igrejas, aleluia, igreja somos nós, mas eu estou falando templo, que é chamado de igreja também, grupos, denominações, mas não querem ser transformados pela graça. Estão dentro da igreja, com a Bíblia debaixo do braço, pregam bonito, canta bonito, fala bonito, mas continua em pecado, continua falando mal do outro, continua perseguindo liderança perseguindo, continua a rebelião. E que graça é essa? Falam de amor, mas não vivem amor. Falam de misericórdia, mas não há misericórdia. Falam de caridade, mas não praticam a caridade. Falam de santidade, mas a santidade está muito longe da prática da santidade. Dá para entender isso? E o que me chama a atenção, pastor Raimundo, é que a gente encontra pessoas que ficam descontentes nas igrejas e abrem ministérios. Só que para abrir um ministério, a pessoa que abre uma denominação, uma placa, uma nova placa, ela tem que ter um dom de presidir. E se não tiver um dom de presidir, você pode ter um monte de papel de doutorado, de mestrado, de honórios e não sei o que lá, e papel disso, papel daquilo. Se você não tem um dom de presidir, dado pelo Espírito Santo, fica minguado. E você vê um monte de coisa espalhada, e ninguém vai para frente. Aleluia, porque lhe falta a graça. Que graça? Viver a graça, praticar a graça, respirar a graça. E a graça, ela exige transformação. Transformação dos jovens, transformação dos adolescentes, a transformação dos membros, a transformação dos obreiros, vida transformada dos evangelistas, vida transformada de diáconos e diaconisas, vida transformada de missionários e missionários, vida transformada de pastores e pastoras, vidas transformadas. A graça exige uma vida transformada de bispo, apóstolo, apóstola, uma vida transformada de membros. Oh, glória a Deus, aleluia. Vidas transformadas. Quando a igreja aprendeu o que é o sentido da verdadeira graça, haverá vidas transformadas. Que fica 3 anos, 4 anos dentro de um ministério, aceitou a Jesus, louva, participa, mas não há transformação. Pedro é um sujeito difícil de lidar. Pedro é explosivo. Pedro é estranho. Só que Pedro, ele tinha um coração dobrável. Ele tinha um coração, aleluia, fácil de ser transformado. Oh, glória a Deus, aleluia. Quem me ouve? O temperamento de Pedro era uma coisa, mas o coração dele, oh, glória, se curvava perante a palavra de Yeshua, de Hamashia. Oh, glória.
Agora, Judas era educado. Judas era uma pessoa maravilhosa. A Judas, bispo Elaine, ele servia Jesus com as mãos, com as obras. A Bíblia nos mostra que Judas, ele era um tesoureiro, ele fazia contabilidade. Judas, ele servia Jesus também na mesa, ele se assentava ao lado de Jesus na ceia, ele servia Jesus, mas o coração de Judas era indomável. O coração de Judas não tinha como ser transformado. O coração de Judas era podre. Oh glória, aleluia. Muitos podem estar até fazendo, mas não há transformação do lado de dentro. Muitos podem até estar servindo, mas não há transformação do lado de dentro. Oh glória a Deus, quem está entendendo isso? Quem está compreendendo isso? Aleluia. Fazer, qualquer um faz. Oh glória a Deus. Eu posso até contratar uma empresa e fazer algo aqui. Você pode até contratar aquela empresa que a senhora contrata para fazer aquelas coisas bonitas aí. Como que é o nome daquilo? Ornamentação. E contrata uma empresa de fazer faxina, limpeza, e contrata. Isso é fácil. Oh glória a Deus, qualquer um pode fazer, aleluia. Mas uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus nessa época da graça, aí eu quero ver. E nunca se esqueça que todo Judas tem sua corda. Oh glória. Não se preocupe com Judas. Olha para quem está ao seu lado e você não se preocupe com Judas. Todo Judas tem sua corda. Deixa ele, fala assim, deixa que ele vai se enforcar sozinho. Oh glória. Quem entende isso é triste. Oh glória. Mas Pedro se converte. Um Pedro sempre será transformado. Um Pedro sempre haverá um coração para ser transformado pela graça. Quem está me ouvindo? Quem pode receber esta palavra? Oh glória a Deus, aleluia. Então preste bem atenção. Para quem não quer, para quem está com o coração sujo na época da graça, para quem está dentro do tabernáculo, dentro do templo, levando o título de igreja de Cristo, levando o título de noiva de Cristo, de ovelha de Cristo, mas não há uma transformação aqui, ela vai arrumar pretexto para vomitar essa palavra. Aleluia. A Igreja Apostólica Mundial da Fé, nós não judaizamos o cristianismo, nós seguimos a Bíblia, nós seguimos a palavra de Deus, nós seguimos o que ficou no elo perdido da igreja, o que deixaram de praticar da igreja primitiva, que é nosso exemplo. O que deixaram, porque a nossa igreja primitiva é o modelo. E americanizar a igreja, colocar o mundo da Europa dentro da igreja. Nós praticamos, sim, festas bíblicas, sim. Hoje é dia 15 de outubro, dia dos professores. Dia dos? Para mim, dia dos professores é todos os dias. Mas existe um dia para fazer homenagem. Existe um dia para ser lembrado. Existe um dia que aquele dia é um feriado para dar honrarias a esses mestres que são os professores. Existe o dia das mães. Quem é mãe aqui sabe que o seu dia é todos os dias. São todos os dias. Mas existe um dia que é um dia que para tudo. Aleluia. Não é que só aquele dia seja o dia das mães, mas esse dia, que é o dia das mães, é um dia comemorativo, é um dia de honraria, sendo que todos os dias, filhos, honrais vossos pais. Aleluia. Mas há um dia de comemoração, dia dos pais. Pai, de verdade, é todos os dias, é o dia dos pais. Mas tem um dia que para tudo, para o Brasil, para o Estado, para fazer aquela homenagem
ao Pai. O Pai que está vivo, o Pai que partiu. As festas bíblicas, elas não salvam. Repito, não salvam. E não anula a cruz de Cristo. Não anula o sangue derramado na cruz. As festas bíblicas jamais vão anular o tetelestai. Está consumado, está pago, totalmente pago, e nunca deixará de estar pago. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É simples. Só que as festas bíblicas, todas elas, apontam para o Cordeiro, apontam para Jesus. Jesus é o selo de todas as festas bíblicas. Jesus é a autenticidade de todas as festas bíblicas. Porque existe um Deus que nos apresentou, Ele nos ordenou, é um estatuto perpétuo de todas as festas bíblicas. Para quê? Para que fosse uma campanha. O Yom Kippur, para quem é ignorante, acha assim, esse negócio de perdão é todos os dias. Opa, sim. Mas existe o dia do perdão. Assim como o dia do professor, o dia da mãe, o dia do pai. Agora, engraçado que muitos crentes que são contra festas bíblicas produzem festa de Natal em dezembro, árvores de Natal, enfeites de Natal dentro das igrejas, e estimula os membros a produzirem Papai Noel na porta de casa. São contra o mezuzá, mas pode pôr Papai Noel na porta da casa, pode colocar árvore de Natal, que é uma festa pagã, mas querem cristianizar uma festa pagã. Opa, Jesus nasceu no mês de outubro, é esse mês. Peraí, ninguém ouviu. Segundo a ordem de Abiatar, o sacerdócio, Jesus nasceu esse mês, que eu vou estar explicando em outros vídeos. Já tem vídeos meus no YouTube falando sobre isso. Porque quando Maria foi visitar Isabel é casada com Zacarias, mãe de João Batista, ela já estava de 6 meses. E o sacerdote Zacarias, ele era da turma de Abiatar. E se fizer a contagem toda, vai dar o mês de outubro, o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, a gente não sabemos o dia, mas o nascimento é em outubro, não em dezembro, como esse calendário gregoriano a Igreja Católica apresenta. Mas os pastores evangélicos, eles se ajoelham, se prostram perante a Igreja Católica. Como um mosquito, mas engole um camelo. E o interessante é que as festas de Yom Kippur, o Yom Kippur, meu amigo, não é só o dia do perdão, é a festa das trombetas. Repito, é a festa das trombetas. É a festa das trombetas. Repito, é a festa das trombetas. E a Bíblia diz que no soar da última trombeta, haverá um alarido. Oh, glória, e vós que estáis vivos, vossos corpos serão transformados num corpo glorificado. Oh, e ele descerá até as nuvens, e subiremos ao encontro de Jesus nos ares. O Yom Kippur é para você se lembrar do que Jesus fez na cruz. O Yom Kippur para nós, igreja verdadeira, que tem o segmento da ordenança da igreja primitiva, é se lembrar, assim como na ceia, todo mês é a ceia. A ceia na Bíblia, você pode fazer a ceia toda semana, uma vez por semana. Você pode fazer a ceia uma vez por mês. Você pode fazer a ceia uma vez por ano. Você pode fazer uma ceia de 3 meses. Mas o Yom Kippur, ele tem a data certa. Só que o Yom Kippur não é só o dia do perdão. O Yom Kippur é a festa das trombetas. A trombeta está tocando. A trombeta vai soar. A última trombeta. A igreja está uma bagunça,
Eu estou falando das igrejas evangélicas, porque as pessoas perderam o temor de Deus na graça. A pior coisa é viver uma graça onde o povo não tem mais temor, onde o povo não tem mais decência, onde o povo não tem mais esperança do arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatada, porque a última trombeta vai soar, e o Yom Kippur, ele mostra isso. Ele mostra que o perdão veio. Ele mostra que a lei não pode perdoar, mas a lei está dizendo: eu não posso perdoar, mas eu revelo teus pecados e aponto quem pode te perdoar e te salvar. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Agora vem o filho de Satã querer dizer que essa igreja aqui, nós estamos vivendo a lei, que nós... Não, jamais. Eu sou teólogo, eu vivo Bíblia, eu respiro Bíblia, a minha vida é isso aqui. Eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou dizendo, eu sei quem tem crido. Só que o sistema religioso te corrompe. Porque se você ficar nesse negócio só graça, sem viver a graça, sem praticar a graça, sem saber verdadeiramente o que é a graça. Porque a graça você não pode chegar onde pegar um dicionário. A graça é favor imerecido, a graça não sei o que lá, a graça... e vale tudo. Uma anarquia pode tudo. Se perdeu a salvação do mundo. Ô glória. Perdeu. O Yom Kippur é uma campanha, as festas bíblicas, todas elas. A Páscoa. A Páscoa te mostra o Cordeiro Pascual. É Jesus, o libertador, aquele que morreu na cruz. Pães asmos, mostra a ceia, que Jesus não teve pecado, é o pão sem fermento. Oh glória! Um pão sem corrupção. O que é um pão sem fermento? O pão com fermento passa o dia, se passar uns dias, ele começa a dar bolor, ele começa a fermentar, estragar. Agora o pão sem fermento, sem pecado, meu Deus, vai recebendo aí agora. A terceira festa é as primícias. Oh glória! Ele é a primícia. Jesus não foi ressuscitado, ele é a ressurreição. É a ressurreição de Cristo. Não é um Deusinho que alguém chegou lá e ressuscitou. Não, é a ressurreição. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o pecado. É a primícia, irmão. Daí vem a quarta, Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Sejais batizados com o Espírito Santo e com fogo. Batismo nas águas, nosso corpo físico. E o que é batismo com o Espírito Santo com fogo? Não vou explicar aqui profundamente, mas batismo com o Espírito Santo no nosso espírito e com fogo na nossa alma. Batismo nas águas para a nossa carne, porque a carne não se converte. Carne não se converte. Carne você tem que ter autoridade para aprisionar ela. Tem que aprisionar. Tem que segurar ela. Eita. Só que essa graça que eles estão pregando por aí, a carne está solta. Aonde já se viu, na época da igreja primitiva, eu podia confiar minha filha na mão de um pastor. Na igreja primitiva, eu podia confiar minha esposa dialogando com o pastor. Nós estamos vivendo uma época que os pastores são lobos sexuais. Da graça. Toma vergonha na cara. Glória. Glória. E as festas bíblicas faz a gente voltar atrás, tomar vergonha na cara.
Mostrar que Jesus não pode ter morrido em vão. Que ainda existem homens de caráter, mulheres de caráter, pessoas que ainda se sujeita, se curva à santidade e rejeita o pecado. Que aqui, aleluia, tem respeito, tem moral. Que aqui pode entrar uma mulher solteira, uma mulher casada, que será respeitada. Que a santidade nos domina de um jeito que quando olha para uma irmã, aleluia, a gente não vê sexo. Olha para um homem, não vê sexo, mas vê Cristo, a glória de Deus. A gente olha para a irmã e vê o Espírito Santo. Eita! Oh, aleluias! A igreja ainda tem que ser exemplo nesta terra. E sabe por que a igreja está corrompida? É porque deixaram de observar uma das razões. Deixaram de observar as festas bíblicas e deixaram de saber o que é graça verdadeira. Viver a graça verdadeira. Viver a graça verdadeira. Estão jogando fora os 10 mandamentos, sendo que Jesus não aboliu os 10 mandamentos. Não adulterarás, não levantará falso testemunho, calúnia. Hoje tem membro que levanta a calúnia de um líder que levanta a calúnia do outro. Uma pouca vergonha. É por isso que muita gente está desviando das igrejas. É por isso que muita gente está aí querendo congregar em casa. Quer dizer, pouca vergonha. Mas aqui não vai precisar ninguém congregar em casa, porque nós vamos manter a santidade. Oh, glória a Deus, aleluia. Da trompeta, está dando certo, filho? Quinta festa, festa das trompetas. O que é festa das trompetas? Ela tem 2 nomes. O primeiro nome é festa das trompetas, quinta festa bíblica. Repita comigo: primeiro, Páscoa. Segundo, pães asmos. Terceiro, primícias. A quarta festa, Pentecostes. E a quinta festa, trombeta, que é o Yom Kippur. O Yom Kippur e a trombeta são juntos, porque perdão, Yom Kippur não é só perdão, pastor Renato, também é juízo. Vocês estão entendendo? Também é juízo. Quem não fez Yom Kippur dá para dar ainda, porque o portal está aberto. Está aqui, ó, a 7ª festa, tabernáculo. Aleluia. Festa das cabanas. Está aí. É a festa das cabanas. Bispo, por que festa das cabanas? Preste bem atenção. Olha, está vendo isso aqui? Candelabro, 7 lâmpadas. Quando você obedece às festas bíblicas, acende uma menorá na tua alma, no teu espírito. Você começa a ser espiritual. E só pode entender a palavra de Deus quem é espiritual. Só pode compreender essas lições que estou passando quem é espiritual. É por isso que Jesus, quando o Verbo se fez carne, muita gente não entendia, não compreendia, porque a menorá não estava acesa dentro dessas pessoas. O Espírito Santo veio. Vocês veem, prestem atenção, olhem para cá. Irmão, quem aqui queria conviver com Jesus quando ele estava aqui? Só que todos nós já sofremos um risco. Pedro, João, Tiago, Mateus, turmada, dormiam com Jesus, acordavam com Jesus, faziam vigília. Já pensou fazer vigília com Jesus? Já pensou missionário Tamara, bispo Elânio, evangelista Célio, evangelista Jobs, evangelista Fábio? Põe isso na cabeça de vocês. Ir para o monte com Jesus, o monte das oliveiras. Vocês já pensaram você entrar no barquinho com Jesus? Meu Deus do céu, irmãos.
Diácono Caio, já pensou? Evangelista Hector Augusto, o pulmão da igreja, o técnico de som. Você já pensou nisso? Evangelista Viviane, que está aí filmando, ninguém vê ela, mas ela está atrás da filmagem. Imagina só, você ter a alegria de dormir na mesma geografia, no mesmo ambiente, escutar Jesus respirar, meu irmão. Você ter o prazer de roncar do lado de Jesus. Mas muitos desde a hora da crucificação correram. Aleluia. Jesus morreu. Todos ficaram arrasados. Já era, acabou. Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos. Sabe o que os discípulos fizeram? Ele morreu, ele falou que ia ser crucificado, a gente não acreditou e ele foi. Ele morreu e falou que ia ressuscitar, está aí, ó, ressuscitou. E agora? Ele está falando que vai embora, que vai subir. Se ele falou que ia ser crucificado e foi, falou que ia morrer, morreu, falou que ia ressuscitar, ressuscitou. E agora ele está falando que vai subir. Com ele, junto com a gente o negou, a gente não entendeu as parábolas. Chegava em casa, a gente fazia outra pergunta: o que o senhor quis dizer com aquilo? O que o senhor falou com aquilo? Tem hora, bispo, que a senhora prega aqui, o que eu prego aqui, muitos não conseguem entender, mas é falta do Espírito Santo. Jesus olhou, eles ali conversando, Jesus conhece o teu pensamento. Jesus olhou e disse assim: eu vou, mas eis que eu envio a promessa de meu Pai. Eis que eu vos enviarei outro Consolador. Aleluia, que ficará com vocês até a consumação dos séculos. Vai recebendo aí agora, em nome de Jesus. Só consegue entender esta palavra quem tem o Espírito Santo. Quem é carnal, quem é, aleluia, escravizado pela carne, quem gosta de carne, não vai compreender esta palavra. Vai pegar ódio do que a gente fala, vai pegar raiva do que a gente fala, vai pegar o gerizo do que a gente fala. Mas quem é espiritual pega amor. Quem é espiritual quer ficar. Quem é espiritual quer continuar. Quem é espiritual vai dizer assim: bispo, fala mais, sacia a minha sede com essa palavra. Aleluia, oh glória, alimenta-me, mata a minha fome espiritual com essa palavra que é de Jesus, Yeshua HaMashiach. Oh glória. Então, ó, Páscoa, pães asmos, primícias. O Pentecoste é aqui no meio, ó, o Espírito Santo. Quem está entendendo isso? Glória. Trombeta, expiação e festa das cabanas, que é a última. Aqui é a última. Eita, coisa linda. Nós estamos judaizando alguma coisa? É Bíblia, irmão. Não estamos judaizando nada. Vocês estão entendendo isso? Agora, por que a festa das cabanas? Leia comigo João capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne e habitou. Habitou quer dizer o quê? Taberculou. É isso? Tabernaculou. Eu sempre erro no português. Tabernaculou entre nós. Tabernaculou entre nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitou entre nós, e se habitar entre nós quer dizer tabernaculou entre nós. Glória a Deus. Meu Deus, meu Deus, oh glória a Deus, aleluia. Então, para os judeus, é quando eles saíram do Egito, ficaram no deserto, Rodrigo, e lá no deserto,
não tinha alvenaria, não tinha água de caixa da SEDAI, a luz da Enel, da Eletropaulo. Mas de dia Deus mandava um ar-condicionado, uma nuvem. Eita glória! E à noite Deus mandava uma coluna de fogo, um aquecedor. Eita glória a Deus! Aonde havia cobras do deserto, que eu esqueci os nomes agora dessas cobras, aquela coluna de fogo espantava todos os animais venenosos. Havia uma coluna protegendo o povo, e o maná descendo. Eita, e guarda o maná, estoca o maná? Não, porque no outro dia Deus proverá. No outro dia Deus proverá. Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Oh glória, Ele é o nosso tabernáculo. E Ele dá uma ordem. Ele fala com Moisés: faça um tabernáculo, porque eu quero habitar entre vós. Isso é para alguns ignorantes que dizem: Deus não precisa de templo formado de mão de homem para habitar. Deus, o próprio Deus falou: faz um tabernáculo, que eu quero habitar no meio de vós. Depois Deus deu a planta para Davi: constrói um templo, que eu quero a minha glória, quer descer no meio de vós. Reúne o povo, agrega o povo. Oh glória a Deus, aleluias. Onde Deus dos vales, Deus do deserto. Eu me apresento a um, mas eu também me apresento no todo, para todos. Eu faço do jeito que eu quero. Quem manda sou eu, não é o homem que manda. Eita glória! E em Zacarias, capítulo 14, para finalizar, os tabernáculos, e Zacarias, o capítulo 14 vai falar da guerra das nações contra Jerusalém, certo? Escatologia. Do 14 até os 5, até os 7 mais ou menos, vai falar de uma guerra das nações contra Jerusalém, né? E já começou ali, nós temos ali umas ideias mais ou menos do que está acontecendo, o Líbano, a Síria, Irã, né? E outros países. Agora vamos para cá, versículo 16, o versículo 16, e diz assim: e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano. Vamos falar bem alto, vamos lá? Vamos repetir o versículo 16? E acontecerá, vamos lá? Vamos repetir junto? Vamos lá? E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrarem as festas dos tabernáculos. Isso vai acontecer lá no milênio futuro. Oh glória! Eu não consigo entender como é que tem igreja, tem crente que é contra isso. E aí fica dizendo, nos caluniando, dizendo que a gente está judaizando o cristianismo. Nós fomos enxertados. Nós somos jamuzeiro bravo. Oh glória! Está aqui. Vai, 17. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela chuva. Quem não adorar a Deus na festa dos tabernáculos não será abençoado. As nações não será abençoada. Vai 18. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva. Egípcio aqui espiritualizando, e na alegoria quer dizer o mundo. Quando a gente fala eu saí do Egito, o Egito simboliza o mundo, as nações. Vamos lá. Não virá sobre ela a chuva, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá os gentios. Somos gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. 19. Este será o castigo do pecado dos egípcios, do mundano, e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Oh glória, já tem gente emocionada. Quem é espiritual entende, porque quem fala agora é o Espírito Santo no teu coração. Quem continuará pregando, te convencendo é o Espírito Santo, não sou eu.
Oh, glória a Deus, aleluia. Quem continuará fazendo aí é o Espírito de Deus. Vai recebendo aí agora em nome de Jesus. Amante, eita, vou colocar uma pausa. Esses 2,16 para finalizar. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados. Está aqui, é Bíblia. Quem escreveu foi Paulão, apóstolo Paulo. Ou ele é doido, ou ele cai em contradição, ou eu não sei mais quem é Paulo. Então, porque lá em Gálatas, já expliquei, lá em Gálatas Paulo estava enfesado, estava nervoso, porque Paulo, tudo que Paulo levantou em Gálatas, no meio dos gauleses, viam judeus gnósticos e despregava tudo e forçava a igreja a circuncidar, porque não existe só uma lei na Bíblia. Então, a lei da circuncisão, que pertence à lei cerimonial, lei abraâmica, e ela também pega em outro tipo de lei, é a lei da circuncisão para a igreja. Não pode, porque foi passar, a emenda dessa lei é batismo nas águas, batismo nas águas, batismo nas águas. Só que os judeus iam lá, certas pessoas estavam contra Paulo, e despregava tudo e falava que eram obrigadas à circuncisão, que era não sei o que. Então Paulo foi lá e arrebentando a lei. Mas qual lei? Tem que interpretar qual lei. A linguagem do apóstolo Paulo ela é muito avançada. Então não é só ler, você tem que procurar entender, procurar discernir. Só que as pessoas pegam Gálatas e destroem todas as leis. Não pode, porque Paulo não está falando de todas as leis, Paulo está falando daquela lei. Então aqui ó, portanto ninguém vos julgue pelo comer comidas de festas bíblicas, ou pelo beber, aleluia, são coisas de festas, elementos de festas bíblicas, que a gente faz aqui, o peixe, isso, aquilo, vocês estão entendendo? Ou por causa dos dias de festas, eita glória, ou da lua nova, que é a festa do Rosh Hashanah, que é a mudança de lua nova, ou do sábado. Lua nova é o Rosh Hashanah, que é o ano novo também, né? O ano novo, aleluia. O nosso sábado, para você que está em casa me ouvindo, essa igreja a gente não não guardamos o sábado. Nós temos o entendimento que o nosso sábado pode ser um domingo, sendo que na igreja do século XIV, século XIII até o século XV e XVI guardava-se o sábado. A igreja primitiva guardava o sábado. Só que as igrejas modernas, com a ajuda da igreja católica, foi tirando e trocando para domingo, dominiciano, que eu vou explicar em outras coisas. Só que se você tem fé que domingo pode ser um sábado para você, guarde. O que é guardar um dia? Guardar um dia para Deus não é você estar lá toda de perna para cima numa rede, não. É você tirar um período de jejum, é tirar um período de gratidão. Guardar um dia para Deus não precisa ser o dia todo, mas você tirar aquele momento. Faça um jejum até o meio-dia. Começa a praticar uma gratidão. Senhor, eu sou grato pelo ar que eu respiro, pelo oxigênio. Isso que é sábado, irmãos, para a igreja. Quem está me entendendo? Oh, glória a Deus. Senhor, muito obrigado pela vida, muito obrigado por eu existir. Eu te agradeço para onde eu vou depois que eu morrer, pelo sacrifício da cruz do Calvário, pelo verbo ter tabernaculado, é isso, está certo? Tabernaculado entre nós. Você sabe o que é, irmão? Jesus deixa toda a sua glória. E o pior de tudo, aprenda uma coisa: cuidado com esse evangelho fajuto que estão pregando. Foi muito fácil, Jesus é Deus, morrer na cruz é fácil. Nunca se esqueçam disso. Até o pastor Rodrigo Silva, em algumas matérias Rodrigo não é muito bom não, mas em outras matérias ele, preste bem atenção, quando Jesus decidiu
vim em carne, a ordem, a lei do universo era essa: ele nunca mais poderia retornar ao seu corpo de Deus. Vocês estão entendendo isso ou não? Você está me ouvindo? Jesus nunca mais poderia voltar à sua formação que ele era antes. Quando o Verbo se fez carne, a ressurreição, ele vem com um corpo glorificado, mas não com o corpo que ele era antes. Tanto é que a única coisa que foi feita na terra e se mantém no céu são as marcas nas mãos, nos pés. Vocês estão entendendo? Ele tem a marca, porque o corpo dele é o mesmo. Nunca mais. Tipo assim, quem é mãe aqui? Suponhamos, Deus me livre e guarde, um médico chega para uma mãe e diz: seu filho só vai poder ter cura se você colocar uma venda nos olhos e nunca mais tirar. Você sabe que enxerga, que você enxerga, só que você nunca mais pode tirar essa venda dos olhos. Foi isso que Jesus fez. Alguém pode entender isso ou não? Quem tem o Espírito Santo para compreender isso? É só eu prego, quem vai te convencer é ele. Eu não estou aqui para convencer ninguém, eu estou aqui para pregar a verdade. Vocês estão entendendo? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Oh glória! Então o Verbo era Deus. No princípio o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Oh glória a Deus, aleluia. Então essa passagem de João é muito forte. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos parar aqui. E o Verbo tabernaculou entre nós. Entre nós. Na hora que ele topou salvar mim, salvar você, a lei era essa: entre Deus e Satã, entre o mundo espiritual, entre os seres do mundo espiritual. Um Deus que não podia mais voltar ao seu corpo de origem. Eu estou falando corpo usando nossa linguagem. Às vezes ele nem tinha corpo. Era outra coisa, era inexplicável. Que Deus é Espírito. O Espírito Santo é Espírito, né? Quem é o Filho? Como é que é? Então, que nem o Verbo, Verbo, que Fábio, né? O Fábio foi na rua. Se tira o verbo, qual verbo que eu tiro? Foi. Fábio, rua. Perdeu o sentido. Tirou o verbo. Fábio foi na rua. Se eu tiro, foi na, Fábio, rua. Cadê o sentido? Assim é Jesus. Quando você tira Jesus da sua vida, a sua vida não tem mais sentido. Oh glória a Deus, aleluia. Quem compreende isso? Aleluia. Só quem tem o Espírito Santo compreende o poder da festa do tabernáculo. Palmas para Jesus.